Que alegria estarmos juntos para continuarmos a nossa jornada do conhecimento bíblico. Te convido a pegar a sua Bíblia, um caderno e uma caneta e faça as anotações que você achar necessário fazer. Nesse momento, Senhor, na Tua presença nos encontramos, rogando a iluminação do Espírito Santo para nos dar entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo é A Origem do Mal. Deus é amor. A sua natureza e a sua lei são amor. Sempre foi assim e sempre há de ser. Mas como harmonizar um Deus que é amor, com tanta tragédia, com tanto sofrimento e morte? Como harmonizar um Deus que é amor, com crimes bárbaros, com tragédias naturais, com violência tremenda? É Deus o causador de tudo isto? Ou existe alguém por trás? A Bíblia vai nos responder. E a primeira pergunta está assim: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, verso 11 nos responde: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, o exército de Deus, melhor dizendo, é composto por milhões e milhões de anjos. A Bíblia relata em Colossenses 1,16 que os anjos foram criados por Deus e que eles são ministradores para ajudar a cada pessoa que há de herdar a salvação. Hebreus 1, verso 14. A Bíblia também nos diz que eles existem antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores aos seres humanos. Nós, a Bíblia fala em Salmos 8:5, que nós fomos feitos menores do que os anjos. Dito isso, nós vamos para a segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, nós vimos que a função de Lúcifer aqui, ele era querubim ungido da guarda. Ele era perfeito nos caminhos dele, até que um dia achou iniquidade em Lúcifer. E a Bíblia, ela responde o que é iniquidade. 1 João 3,4 diz que iniquidade é transgressão da lei de Deus. Lúcifer era perfeito. Ele era o cobridor da lei de Deus no lugar santíssimo no santuário celestial. Ele era o primeiro em honra depois de Jesus Cristo. Quanto privilégio ele tinha! Mas a Bíblia diz que ele elevou-se o coração. Ele não estava satisfeito com quem ele era e o que ele tinha. A terceira pergunta: que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que outros pecados esse anjo cometeu? A Bíblia diz que ele queria sentar-se no trono de Deus. A Bíblia diz que ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que ele queria ser Deus.
Ele queria ter a adoração que é designada somente para Deus. Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no seu trono, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria e um descontentamento habitou em seu coração. Ele desejou toda a honra que era devida somente ao Deus Criador. Olha o perigo. E qual foi o resultado desta rebeldia de Lúcifer? A Bíblia também responde. Apocalipse capítulo 12, versos do 7 ao 9. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A Bíblia diz que houve peleja no céu, houve uma batalha no céu, houve uma guerra no céu, porque quando Lúcifer desejou ser igual a Deus, quando no seu coração implantou-se o espírito de descontentamento, ele começou a disseminar entre os anjos no céu, de que o governo de Deus não estava correto, de que Deus era muito duro com as suas leis, de que ele queria fazer um governo melhor para os anjos. E ele foi conseguindo aliados nesse processo. Ele foi enganando os anjos. Mas nós sabemos que Lúcifer foi chamado a atenção para que ele revesse a tudo aquilo que ele estava comentando sobre o governo de Deus. Foi dado a ele a oportunidade de ele se arrepender do que ele estava fazendo, mas ele não cedeu aos reclamos de Deus. Ele continuou disseminando as dúvidas no céu, até que, como a Bíblia disse, que não teve mais lugar para ele. Ele tinha que decidir. E aqueles anjos que ele conseguiu convencer e influenciar por sua falácia, por seus enganos, aqueles anjos também, a Bíblia diz, que foram lançados do céu, junto com Satanás. Antes Lúcifer e depois Satanás. Houve peleja no céu. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, um anjo que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a Bíblia diz que a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo. E estes anjos, assim como Satanás, foram expulsos do céu e vieram alojar-se na terra. Apocalipse 12:4 diz que eles vieram para a terra. Lúcifer, ele semeou dúvidas na mente dos anjos acerca do governo de Deus. E eles foram enganados. A quinta pergunta, que a advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Quando Lúcifer foi expulso do céu, quando Satanás foi expulso do céu com os seus anjos, a terra ainda não havia sido criada. Deus, ao criar a terra, ao criar tudo perfeito, como nós vimos no estudo anterior, Deus criou o casal, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden. É conhecido que os anjos avisaram Adão e Eva sobre o mal que tinha sido originado no céu com Lúcifer, e que Lúcifer, transformado em Satanás, havia sido expulso, e que eles, Adão e Eva, deveriam ter cuidado para que não saíssem da presença um do outro, para que não desse oportunidade de ficarem sozinhos e assim o inimigo tentá-los. Deus ainda disse para eles que não se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos no estudo anterior. Por quê? Porque Satanás sabia que se eles se aproximassem daquela árvore, eles teriam oportunidade. Ele teria oportunidade de tentar aquele casal. Mas que advertência Deus fez então a Adão e Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, versos
15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do conhecimento do jardim comerão livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A advertência que Deus fez para Adão e Eva era que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, certamente eles morreriam. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado atingiu Adão e Eva e desfigurou neles a imagem divina. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, ou seja, restaurar a imagem de Deus no ser humano, que foi perdida naquele momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem daquele fruto que estava determinado para que eles não comessem. Ali era um teste da obediência. Eles precisariam passar por aquele teste, mas eles caíram. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Deus disse para que não comessem do fruto da árvore. E o que foi que a serpente falou para a mulher? Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, está escrito assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha só a contradição aqui da serpente. O verso 5 diz: Porque Deus sabe que no dia em que o dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O verso 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que tragédia, né? Que tragédia. Deus havia dado uma ordem, eles desobedeceram. Eles contrariaram a advertência divina. A serpente disse: É certo que não morrereis. Sereis como Deus. Que tragédia, que engano. Lúcifer não teve êxito em perpetuar a sua rebelião lá no céu com os anjos. Aí ele veio atacar o ser humano, lá no jardim do Éden. A estratégia que ele utilizou foi a mesma. Ele semeou dúvidas no coração de Eva. Ele falou assim: É certo que não morrereis, mas Deus tinha dito: certamente morrerás. Olha a dúvida, olha o engano. E esse engano fez com que Eva duvidasse de Deus e desobedecesse a Deus. Preste atenção como o mal influencia. Aqui diz que ela comeu do fruto e deu também ao marido. Nesse momento, Eva já era um agente de Satanás, na rebelião, levando também Adão para o mesmo caminho que ela havia caído. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a Deus face a face. E o inimigo, Satanás, continua usando das mesmas estratégias para enganar as pessoas hoje, lançando a dúvida, enganando e dissimulando-se. Ele não aparece como ele é. Ele usa de muitas estratégias para enganar as pessoas. A pergunta 7 diz: Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Agora o casal pecou, mas Deus entra em ação. Deus entra em ação. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva? Gênesis 3,15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, o descendente da mulher,
esmagaria a cabeça da serpente. Jesus deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, ele nasceria de uma mulher. Viveria como um ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Após o pecado do homem, o Senhor não abandonou a humanidade. Lá em Gênesis 3:8, diz que Deus veio e perguntou: Adão, onde estás? Ele não veio condenando: o que foi que você fez? Ele veio perguntando: onde você está, meu filho? Eu vi o que você fez e eu não abandonei você. Eu providenciei já desde a fundação do mundo o remédio para o mal, se ele surgisse. Deus providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus. Ali foi feito peles de cordeiro, no verso 21. Diz que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus ali providenciou uma veste. Foi sacrificado um cordeiro. E esse cordeiro simbolizando Cristo, o cordeiro do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, melhor dizendo. Aqui foi feita a primeira profecia messiânica de que o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Mulher na profecia bíblica é a igreja. Jesus é o descendente. E viria e esmagaria a cabeça da serpente, que a serpente é Satanás. E essa situação foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Então, já foi providenciado o remédio para o pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou-se, nasceu de uma mulher, viveu, morreu e ressuscitou para pagar o preço da culpa do pecado, que foi iniciada aqui com Adão e Eva. De que maneira Satanás nos engana hoje? Ele enganou os anjos no céu, enganou Eva no jardim do Éden e hoje ele continua enganando. E de que forma ele continua enganando? 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Então, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Complementando, Mateus 24, 24 diz: Mateus 24, 24 está escrito assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando as verdades com o erro de tal maneira que pareçam ser verdade. Ele tem seus ministros transformados em anjos de luz, em pessoas do bem, que estão fazendo seus sinais e maravilhas neste mundo para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Para enganar, se possível, você e a mim. Então, a estratégia dele continua através do engano, através dos falsos milagres, através dos prodígios e sinais que Satanás opera. E nem sempre nós podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier, naquele dia, muitos irão dizer: Senhor, nós não realizamos milagres, fizemos curas, fizemos isso e aquilo. E o Senhor Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está em Mateus 7, 22 a 23. A outra pergunta: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Satanás continua irado, porque a estratégia dele é enganar, seduzir e conquistar o maior número de seguidores para ele. E esses seguidores dele têm que compartilhar daquilo que ele vive.
Só que tem um grupo de pessoas que não compartilham daquilo que ele tenta passar, tenta conquistar. E a Bíblia vai nos responder contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias. Apocalipse capítulo 12, verso 12. 12:12 diz assim: Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e dos seus habitantes. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Contra quem Satanás está irado? Primeiro, ele está irado porque ele foi expulso do céu, porque pouco tempo lhe resta, e nesse tempo que lhe resta, a sua ira está voltada contra as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e seguem a Jesus e têm a fé de Jesus. Dragão na Bíblia é sinônimo de Satanás. Mulher na Bíblia, na profecia, significa igreja. Existe uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E aqui fala que os restantes, né? É um povo pequeno, não é a maioria que guarda os mandamentos, então é um povo na sua minoria. E Satanás hoje está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis de Deus. Deus está chamando hoje pessoas de todas as raças, tribo, língua e nação, para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. Deus está chamando pessoas hoje para se misturarem a este restante que guarda os seus mandamentos. Como é possível vencer a Satanás? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Está escrito assim, 6 do 10 ao 8. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalado. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para estar vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como nos é possível vencer a Satanás? Nenhum soldado sai para a batalha despreparado. Na batalha espiritual, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos apropriar do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito de orar. Orar significa nós dependermos de um Deus todo-poderoso. A nossa suficiência não está em nós. Nós estamos numa batalha espiritual. Há um agente guerreando contra o povo neste planeta Terra. O prazer de Satanás é destruir, matar, roubar. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E Deus nos convida a nós estarmos preparados nesta batalha, com as armaduras contidas na sua palavra. O conhecimento da palavra nos liberta. A oração nos eleva para mais próximo de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Neste conflito, sejamos soldados armados, com as armas espirituais, porque a nossa guerra aqui, como diz a Bíblia, não é contra as pessoas, mas contra o poder do mal. E só venceremos esse poder do mal estando arraigados em Cristo Jesus, por meio do conhecimento da sua palavra, por meio da fé nele,
por meio da oração, da dependência e da submissão ao nosso Deus. Após a entrada do pecado, o ser humano adquiriu uma natureza má. Depois do pecado, o que foi que Adão e Eva conheceram? O mal. E nós nascemos com essa natureza má. Cada pessoa que nasceu, ela nasceu com tendências para o mal. Nós precisamos de Deus para que isso seja revestido em nós, revertido em nossas vidas. As Escrituras declaram que neste conflito entre o bem e o mal, nós só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Vamos então recapitular o nosso estudo? Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer, ele cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos hoje através de sinais e prodígios. E a ira de Satanás está contra os que seguem os mandamentos de Deus. O mal originou-se com o ser que habitava no céu. Deus não é o responsável pelo mal. Deus providenciou o remédio que o mal causou. Que o Espírito Santo te faça cada dia mais desejoso de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Querido Pai, obrigada, porque o mal foi implantado, mas o Senhor já tinha o remédio. O Senhor já tinha providenciado o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro é Jesus. Obrigada, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.